A grande maioria das pessoas conhece o Dream SMP, pelo menos a grande maioria dos inscritos aqui do canal, já que existem diversos vídeos a respeito sobre esse tema. Caso você não saiba do que eu estou falando, não se desespere, basta você clicar no botão vermelho aí embaixo e acessar a playlist que tem todos os vídeos completos para você maratonar e assistir, porque é uma série com edição e enredo digna de Netflix. Mas enfim, o que vocês talvez não saibam é que existe uma série chamada Tales of the SMP, que é muito menos conhecida, mas também é canônica. Se trata do mesmo universo do Dream SMP. Ela é composta por episódios desconexos e não lineares, como se fosse um Black Mirror do Minecraft. Tem várias lendas, contos e histórias que com certeza vão prender a sua atenção. Então enfim, saiu uma brincadeira e vem comigo. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está no A-Mine. Hoje eu quero começar assustando um pouco vocês com uma história de terror. Na verdade, até que a história começa como se fosse de terror, mas termina com algo muito mais profundo que abre diversas portas para o Dream SMP. E você pode estar pensando, mas sexta-feira 13 já passou. Porém, é o Super Lazão que decide a data, então o dia do terror é hoje mesmo. E enfim, o que vocês acham de ouvir sobre uma casa mal assombrada? Parece meio clichê, acho que toda série e filme já teve uma casa mal assombrada, mas nesse caso é diferente e confia, e as informações desse vídeo foram tiradas do dream.fandom.com. E dito isto, podemos começar. The Haunted Mansion é a 7ª edição de Tales from the SMP e foi transmitida ao vivo em 4 de março de 2021. O episódio foi estrelado por personagens como Carl, Rambo, Pansy, George Not Found, Technoblade, Sapnap, Dream, Tubo, Connor, Medway Hollow e Sledge. O episódio se passa no futuro e o tema é mansão mal assombrada. Carl chega a uma casa que Connor teria alugado para uma festa com seus outros amigos, e depois deles terem jogado uma partida de Duck Duck Goose, o equivalente de galinha bota ovo, chega o dono da casa, o Glet, e ele menciona ao grupo que ele possui um grupo de casas que ele aluga como Airbnb, que seria uma empresa de aluguel americana, e ele informa que estaria disposto a deixá-los ficarem em um imóvel com um valor mais alto, pois o que eles estavam naquele momento precisaria ser esvaziado. Então eles aceitam e Glad os leva a uma mansão que alega ter um custo de $1 milhão. Quando eles chegam no salão principal, para a surpresa de todos, Glad leva Connor como refém e o esconde. E nesse momento a história começa a ficar uma espécie de jogos vorazes, pois agora para trazer Connor de volta, o resto do grupo teria que encontrar 3 estrelas do Nether e colocá-las em quadros de itens no salão principal. Cada estrela do Nether pode ser encontrada no final de algum corredor, então virou realmente uma espécie de aventura com terror e minigame. Então todos os nossos heróis envolvidos começam a passar por esses corredores e trilhas, completando o parkour e vários quebra-cabeças. E cada vez que eles encontravam uma estrela do Nether e colocavam em um quadro de item, Glet levava mais alguém do grupo. Então aos poucos eles estavam se dispersando. E enfim, quando o grupo coloca a terceira e última estrela do Nether, uma alavanca aparece e o chão se abre para revelar o covil de Sledge, que também parece ser o seu túmulo. Então eles caem em uma piscina onde todos estão sentados com uma caveira sobre suas cabeças e o grupo presume que eles estão mortos e enlouquecem. Pois é, o pessoal é nada otimista, a primeira conclusão que eles tiraram foi de que estariam todos ali dessa para melhor. No entanto, Glet e os outros revelam que estavam tendo um dia de spar ao lado dos túmulos, e isso obviamente irrita Carl, que sai dali revoltado. Todo aquele terror e túmulos do alugador de mansões era simplesmente um absurdo. E após uma rápida transição, Carl é mostrado correndo pela ponte em direção a um castelo completamente branco, e se arrume nas cadeiras porque a partir de agora vai ficar muito estranho. Um livro foi colocado no meio da ponte para o qual Carl se dirige e lê. Este é o meio termo, o mundo que você já visitou algumas vezes. Bem-vindo de volta, você está indo muito bem. Mas cedo ou mais tarde, eu realmente acredito que você descobrirá tudo o que precisa a partir daqui. Não tenha medo, este não é um lugar para provocar mal, mas um lugar para se sentir à vontade. Você provavelmente tem muitas perguntas sobre as coisas que vê aqui e eu adoraria respondê-las. Continue em frente, Carl. Isso é tudo muito estranho, não dá para saber se aquele livro é confiável ou não, porque naquele momento para Carl é como se fosse uma dimensão nova. Ele decide colocar o livro de volta na moldura e continua para dentro do castelo, subindo um lance de escadas para um quarto. E naquele cômodo, na frente da cama, está outro livro. Acho que é hora de você começar a aprender sobre este lugar. Este é o único quarto do meio termo. É para os nossos viajantes do tempo que ficam com sono após um longo dia de viagem. Isso é especialmente bom para os muitos Carls que passam por aqui, porque eles têm muitas histórias excelentes para contar ao SMP. E ele coloca o livro novamente de volta e olha pela janela, vendo uma das torres no terreno do castelo. Ao se virar para sair do quarto, ele nota um outro livro debaixo da árvore, intitulado com ponto de interrogação, escrito na página 1, encontra um caminho para o portal. As páginas 2 a 9 estavam em branco e na 10ª estava escrito: é mais importante do que você imagina? O que será que poderia haver naquele portal, naquela dimensão chamada meio termo?
Bom, ele devolve o livro, sai do quarto e sobe outro lance de escadas. Naquela realidade, o portal foi bloqueado por um portão de ferro. Com o livro em frente a esse portão, podemos ler "Não saia do caminho" várias e várias vezes em uma única página. Enfim, Carl caminha mais um pouco, anda pelo castelo, vai até a varanda e, regressando o caminho de volta, ele encontra um livro na parte inferior da escada, intitulado com vários pontos de interrogação: "Vá abaixo da árvore". De novo, as páginas 2 a 9 estavam em branco, e na 10ª estava escrito bem grande: "Você não pode cogitar a possibilidade de não ir". Então, por algum motivo, queriam que ele fosse para debaixo da árvore. O Carl continua descendo as escadas, encontrando até mesmo uma biblioteca, mas não entra. Em vez disso, ele caminha para a direita, atravessando uma passarela e descendo outra escada, onde estava mais um livro oculto, intitulado com mais pontos de interrogação e exatamente igual ao livro anterior. E bem, caminhando mais adiante, descendo mais 2 lances de escada, Carl encontra uma árvore e olha para a porta no fundo do fosso que a cercava. Dessa vez, ele segue em frente e passa pela porta, encontrando um livro no meio da sala. "Graças a Deus, você achou. A coisa não pode ver aqui. Não confie nesse castelo. Não é o que parece. Você não quer saber a verdade sobre essas outras formas de você. Este lugar não é ok. Encontre o caminho para o portal". Carl olha por cima da sacada, para a área em frente a todo o castelo e vê outro livro bem no meio. Ele desce outra escada, vira-se em direção ao castelo e lê. O meio termo é um lugar tão lindo, não é? Muitos belos mistérios a serem resolvidos, relaxante, de tirar o fôlego. Veja todos aqueles viajantes do tempo lá embaixo. Todos eles optam por atravessar esses corredores, descobrindo mistérios e contando as histórias. Misterioso, o que mais pode se pedir? É um sonho de um viajante no tempo? Mal posso esperar para te ver novamente em breve. Tenho certeza que continuará sendo ótimo entre eu e você. Boa sorte, você estará de volta à sua biblioteca. Por favor, mantenha-se seguro até a próxima vez. É vital manter essas histórias seguras. O SMP precisa de você e você precisa de mim. Nós fazemos uma boa equipe. Vejo você em breve. E então a câmera faz uma panorâmica para mostrar o castelo em sua totalidade antes de cortar para uma tela preta. Dentro dos créditos, repete-se a frase: "O SMP precisa de você e você precisa de mim. Formamos uma grande equipe". E beleza. Eu sei que você deve estar se perguntando: o que aconteceu? Porque o episódio foi de uma história de terror genérica, no estilo de Jogos Mortais, a uma trama sem sentido? Aí é que está, meus amigos. A falta de sentido é o ponto-chave desse episódio. Por mais que eles sejam desconexos, todos os episódios são canônicos. Isso significa que tudo que você chega a ver nas lendas do SMP aconteceu de verdade e pode influenciar a história real do Dream SMP. Além disso, alguns elementos se repetem nos episódios, fazendo referência um ao outro. Isso acontece no 5º episódio da série, onde essa dimensão do Castelo Branco é introduzida. Por isso, ironicamente, para entender melhor o que houve nesse episódio e como ele é importante para o Dream SMP num todo, precisamos voltar um pouco no tempo. Assim como no episódio 7, no 5º, Carl também encontra livros. Vou destacar para vocês o conteúdo dos mais importantes e depois explicar como tudo se relaciona. Esta é a Terra do Meio, o mundo que você já visitou algumas vezes. É hora de compreender melhor o que está acontecendo com você, Carl. O meio termo atua como sua porta de entrada para viajar no tempo. Não é uma dimensão com a qual você está familiarizado, mas em alguns sentidos é uma casa longe de casa. A chave para você compreender melhor suas habilidades de viagem no tempo está nesse castelo maravilhoso que você logo conseguirá atravessar. Não tenha medo, este não é um lugar para provocar mal, mas um lugar para se sentir à vontade. Você não pode escolher quando vai viajar no tempo ou quando vai voltar, mas você sabe disso. E isso é algo que continuará sendo verdade. Algo que não precisa permanecer verdadeiro, entretanto, é a deteriorização do seu corpo. Eu sei que toda vez que você viaja no tempo, você perde cada vez mais a compreensão de quem você é. E isso é algo que você pode absolutamente resolver no futuro. Posso garantir que se você explorar esse castelo o suficiente, um dia saberá o que fazer para não se perder e ter um controle melhor sobre sua mente. Boa sorte! Vou deixar você com um objetivo claro e você não tem escolha no assunto. Você deve continuar a viagem no tempo, continuando a se regrupar aqui no meio termo. Mas você deve continuar a escrever histórias ao longo do caminho. A preservação vale cada segundo do seu tempo. É importante que você registre essas histórias para continuar a compartilhar o que o mundo é e quem você é. Mais importante do que cada história individualmente é a própria biblioteca. Da próxima vez que você voltar para a biblioteca, será necessário movê-lo. Encontre uma terra pacífica e comece do zero. Tente fazer com que todos se juntem a você, mas não deixe ninguém saber de onde essas histórias realmente vêm. Não deixe ninguém saber sobre o que é o meio termo. E não deixe nenhum mal acontecer à sua biblioteca. Até a próxima vez, divirta-se, espero vê-lo de volta aqui em breve. Ou seja, canonicamente, Carl possui uma habilidade canônica de viajar no tempo. O meio termo, como é chamado, é uma espécie de lobby para onde ele vai involuntariamente antes de fazer uma viagem. As viagens, na
na verdade, também são involuntárias. É por isso que Cal simplesmente some da mansão mal-assombrada e vai para o meio termo, porque ele não tem escolha. Agora fica parecendo como se ele fosse para a dimensão do país da Alice das Maravilhas. Isso acontece muitas vezes em diversos outros episódios do Tales of TSMP, que na verdade são as lendas do Dream SMP. Cal simplesmente se desvincula da história original e vai para o castelo. Todos os elementos do castelo são coisas que o Cal já viu, uma espécie de biblioteca. E não só isso, como a linha do tempo não é estável nessa dimensão, diversos Cals podem coexistir. Eu fiz questão de contar a história do episódio 7 antes de explicar a verdade sobre o meio termo, para que vocês sentissem um pouco da confusão de Cal sempre que ele vai para lá. Isso porque sempre que ele viaja, a mente de Cal se deteriora um pouco. É possível perceber também que existem dois escritores no meio termo, a voz misteriosa que sempre utiliza o rosto feliz e a desesperada que sempre escreve em letra maiúscula. Dá pra notar que uma não gosta muito da outra. A segunda até se refere à primeira como uma coisa, não uma pessoa, como se ela fosse uma materialização no castelo. Além disso, Cal nunca chega a atravessar o portal, como a voz desesperada sugere, pelo menos não no 7º episódio. O que será que pode ser encontrado do outro lado do misterioso portal? E mais importante, se o meio termo não é o que o Cal imagina, o que será que ele é? Uma coisa é fato, ele é importante. Grande parte das referências canônicas e relevantes do Tales of TSMP fazem alusão ao meio termo. Além disso, mesmo que fosse uma trama de um episódio só, significa muita coisa. Temos um viajante no tempo do Dream SMP. Imagina se alguém tivesse avisado a todos sobre os planos de Wilbur antes dele detonar Ellenberg, e se Cal avisasse para Tommy que Dream planejava reviver o Wilbur Chute ao eliminar Ghost Burr. Muitas coisas poderiam e podem, já que estamos falando de viagem no tempo, serem diferentes com a presença ilustre de um viajante nesse nível. Fora toda a relevância desse fato, qual é o lado certo da história, quem escreveu os livros com letra maiúscula e onde essa pessoa está agora, como ela sabe de tudo isso. Existem muitas teorias a respeito disso, inclusive uma é de minha própria autoria, mas é claro, eu preciso saber se vocês gostariam de um desfecho dessa história tão complexa e difícil de entender. Por mais que algumas coisas tenham ficado confusas, eu tentei explicar para vocês da melhor maneira possível. Caso vocês realmente tenham gostado, por favor, dá um likezão aqui, comenta, que eu quero muito trazer as lendas do Dream SMP para vocês, um conteúdo totalmente diferenciado. Obrigado desde já, um forte abraço e fiquem bem.